Olá, olá! Sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira, 21 de novembro, um dia após feriado da Consciência Negra. Primeira vez que eu preciso ver um feriado para consciência de alguma coisa. Mas tudo bem, brasileiro adora um feriado. E hoje, aqui no canal do Silvio Navarro, nós temos o prazer de receber Lucas Berlanza, enquanto eu treto com o Matheus. Aqui, nós temos o prazer de receber o Lucas Berlanza, do Instituto Liberal, para a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos mais bombados da semana. Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Saudações a todos que nos acompanham. Saudações ao Matheus, nosso convidado especial de hoje. espero que seja mais um encontro proveitoso de reflexões aí sobre os grandes acontecimentos do momento, as questões do momento, grandes questões do país também nós vamos debater hoje aqui, à luz sempre, naturalmente, de uma perspectiva liberal, especificamente as abordagens desenvolvidas pelos nossos articulistas do Instituto Liberal. Lucas, para começar, quero indicar aqui o Instagram do Instituto Liberal, vou subir aqui, pronto. O Instagram do Instituto Liberal, Instituto_Liberal, para quem quer ficar por dentro do que está rolando, do que está acontecendo, sem desinformação, sem aquela coisa forçada, olhe para o meu lado é correto. São artigos escritos por pessoas com QI acima de 83 que conseguem ver os dois lados da situação e produzir um material assim, de primeira qualidade, sem te manipular. E também, Lucas, já quero aproveitar e chamar o povo para assinar a newsletter do site do Instituto Liberal, porque é a forma mais fácil também de tu ficar por dentro do que o pessoal aqui, os intelectuais, né? Autor não, porque são pessoas de alto gabarito, os intelectuais do Instituto Liberal, como a Kátia, do Judiciário em Foco, o Leandro Correia, Isaías, Gabriel, Lucas Berlanza, enfim, só os grandes nomes do momento estão escrevendo, né, Lucas? Sim, mais uma vez a gente tem aqui a oportunidade de homenagear os nossos colunistas que contribuem para que o Instituto Liberal continue desempenhando o seu papel. É um prazer conviver com eles, editar os seus textos, trazê-los à luz e também, naturalmente, uma honra estar entre eles. Sensacional, são pessoas assim incriticáveis no quesito intelectual do texto e de como trabalha com o que está acontecendo atualmente. E por falar em acontecendo atualmente, Lucas, o nosso terrivelmente evangélico André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, conhecido também como o mudinho do Bolsonaro, segundo Augusto Nunes, andou dando uma declaração um pouco tanto espalhafatosa no X, e eu gostaria que você comentasse sobre isso. Camila, é uma semana assim em que, em primeiro lugar, nós temos o governo Lula passando uma vergonha internacional, o diplomata alemão, o Merz, né, comentando que deram graças a Deus, estavam muito felizes os diplomatas ali da delegação alemã por se verem longe das instalações da COP30 em Belém do Pará, e terminaram num desastre com aquele vexame do incêndio que aconteceu para toda a televisão global presenciar o vexame daquele incêndio que aconteceu nas instalações daquele evento. Foi organizado pelo Lula, como planejado como uma grande vitrine, um grande acontecimento para o governo exibir a sua preocupação com o meio ambiente, o seu espírito humanitário. E o que foi exibido para todo mundo foi um espetáculo de incompetência, um vexame internacional. É claro que eu, se fosse um diplomata numa missão internacional, provavelmente eu não faria a declaração que o chanceler alemão fez, por mais bem fundamentada que ela esteja, que ela estivesse. Provavelmente eu não faria uma declaração como essa, mas o fato é que tentaram desmoralizá-lo pela declaração que fez, para logo depois acontecer esse espetáculo degradante que foi esse incêndio. Aqui, realmente é uma coisa que é um circo, no pior sentido da palavra, para o governo Lula, para a administração local, e é uma vergonha para o país a gente ser exposto internacionalmente numa situação como essa. Mas em relação ao ministro
André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, enquanto acontece este espetáculo degradante da COP30, nós temos a indicação do Jorge Messias, da AGU, para o cargo de Luiz Roberto Barroso. Barroso está deixando o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula quer... O governo Lula não, especificamente o Lula. A gente sabe que dentro da base do governo, havia divergências sobre isso. Houve quem desejasse que o indicado fosse o Pacheco, por exemplo, que era o nome preferido ali do Alcolumbre, o nome preferido ali de forças políticas do Centrão alinhadas ao governo Lula. Mas o Lula escolheu o Messias, o Bessias, como a gente conhece, e vai indicá-lo aí ao Supremo Tribunal Federal. Vai passar pelo nosso parlamento, vai passar pelo nosso Senado, o mesmo Senado que deixou o Paulo Gonet ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República. A despeito das posturas que Gonet tem exibido, um verdadeiro vassalo de Alexandre de Moraes, um verdadeiro vassalo do regime autoritário do STF, que defendeu, inclusive, recentemente, que o STF deveria ser mais protegido, mais blindado contra eventuais pedidos de impeachment. Gonet chegou a dizer realmente que ele seria o único que teria o direito, a prerrogativa de denunciar ministros do Supremo por eventuais crimes de responsabilidade a serem avaliados pelo parlamento num processo de impeachment, e que o quórum necessário para votar o afastamento de um ministro deveria ser aumentado. Gonet fazendo exatamente as vontades dos nossos togados supremos, e o nosso parlamento não lhe impôs qualquer resistência. Aumentou um pouco o número de votos contrários, mas com tranquilidade ele foi reconduzido ao seu cargo. Não há de se esperar que se consiga, espero que a nossa oposição não durma em berço esplêndido. Estaremos sempre defendendo o que é certo, por mais descrentes que estejamos na possibilidade de que seja feito o que é certo. Mas esperamos, sinceramente, que a nossa oposição trabalhe para dificultar o máximo possível a nomeação de Messias. Mas acho difícil de acreditar. E fica ainda mais difícil de acreditar quando nós vemos o ministro do Supremo indicado pelo presidente Bolsonaro, o ministro que foi apresentado como terrivelmente evangélico, o ministro conservador, tá ok? Quando nós vemos o ministro André Mendonça, do STF, saudando a indicação de Messias ao Supremo. Palavras de André Mendonça: trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Parabéns, Lula, por indicar o Messias ao STF, é o que está dizendo André Mendonça. Messias terá todo o meu apoio, diz ele ainda, no diálogo republicano junto aos senadores. Eu pergunto, como perguntou a minha querida amiga, nossa colunista também, Kátia Magalhães, no Twitter, numa postagem pública, ao ministro André Mendonça, de onde ele tirou a ideia de que lhe compete apoiar diálogos com senadores sobre a indicação de um outro ministro do Supremo? De onde ele tirou a ideia de que esse é um papel dele, que a Constituição lhe reconheça? De onde ele tirou a ideia de que cabe a ele dar opinião sobre se o presidente da República indicou o nome adequado ou não? São perguntas que, imagino, o ministro André Mendonça não saberá como responder. Lucas, será que o André Mendonça sabe que o Bessias, um motoboy de Dilma e Lula, tem um centro dentro da AGU para censura, perseguição e que, inclusive, prejudica o homem que o colocou no Supremo? O que dizer? O que dizer, Camila? Eu acho que... Ele deu parabéns para o Lula, Camila. Não precisa dizer mais alguma coisa? Ele deu parabéns ao Lula. Parabéns, Lula, por indicar o Messias. Será que ele está tão preocupado assim com o Bolsonaro? Não parece. Cada dia o Bolsonaro tem que lidar com uma facada nas costas diferente. Cara. Não bastou a facada na barriga, tem nas costas, um monte. Sei como esse homem aguenta, inclusive senadores indo na papuda para ver a distância entre a papuda e o negócio médico.
Em vez de falar ninguém vai prender Bolsonaro, não, os caras vão ver a prisão. Ô, Lucas, o negócio é complicado. Tão complicado, Lucas, quanto o Enem. Por que eu quero falar do Enem? Deixa eu só aumentar aqui para o pessoal conseguir ler com a gente. O fim do MEC, o início de uma nova era educacional. O Enem proposto pelo MEC desse ano, 2025, foi vazado de dentro do INEP por um cursinho ali que o professor cobrou R$1.000 de cada aluno para terem acesso à prova antecipada. Aos adolescentes que se mataram de estudar, como minha filha, que alcançou quase pontuação máxima nas 2 fases, só está faltando a redação, pode perder vaga pelos alunos que compraram a prova. E o INEP não quer refazer a prova e nem punir o professor. Olha que coisa maravilhosa. Imagina se isso tivesse acontecido no governo Bolsonaro, e aí eu cito aqui a frase que está muito latente no meu coração, porque isso é responsabilidade do MEC, é o mais bem acabado símbolo da arrogância burocrática brasileira. E passo a palavra ao Lucas, destacando que eu gostaria que você também falasse, Lucas, sobre a criação nacional comum curricular, da Base Nacional Comum Curricular, porque isso é o que mais prejudica os alunos. Bom, Camila, esse artigo é do João Loyola, O Fim do MEC e o Início de uma Nova Era Educacional, em que ele propõe exatamente, como diz o título, a extinção do Ministério da Educação. E pode parecer, para boa parte do nosso público, pode parecer uma ideia chocante, uma ideia assustadora. Mas a verdade é que nós estamos, isso é mais uma demonstração, ele não fala isso no texto, mas isso também a ideia de uma padronização absoluta, uma base nacional comum curricular rígida, como é apresentada pelo Ministério da Educação, definindo, como diz o nosso Loyola, tudo aquilo que as crianças têm que aprender, quanto devem aprender, até como elas devem ser avaliadas, de uma maneira absolutamente homogênea, sem levar em consideração a descentralização, a diversidade das realidades nacionais de um país continental como o Brasil. Isto tudo se dá, ele não diz no artigo, mas eu trago para complementar a reflexão adequadíssima dele, isso tudo se dá em função do quanto nós ainda estamos submersos no oceano do varguismo, no oceano de Getúlio Vargas, no oceano do autoritarismo dos anos 30, 40. Porque se nós remontarmos a Francisco Campos, o feitor da Constituição polaca, baseada na Constituição polonesa, a Constituição autoritária daquela época, a Constituição polaca do Estado Novo de 1937, o Francisco Campos, um grande jurista e pensador brasileiro, mas de inclinações flagrantemente autoritárias, concebeu a ideia de que o Estado deveria ser muito forte no seu centro e de que a educação deveria ser uma rígida, homogeneizada, padronizada, formação do homem para servir a engrenagem do coletivo, a engrenagem do Estado promotor do desenvolvimento. Esta era a ideia de Francisco Campos. E com base nesta ideia se estabeleceram os parâmetros inaugurais do que nós conhecemos hoje como Ministério da Educação. Isso ficou com a gente. Passa governo, passam regimes, e essa ideia tem que ser tudo centralizado, tudo bem definido no meio, num ponto focal que vai se impor a todo mundo. Esta ideia, que se aplica em outras esferas da vida nacional, é ainda mais dolorosamente sentida nos seus efeitos deletérios, ineficientes, autoritários, no campo da educação, que é um dos campos mais fundamentais da vida humana em sociedade. Loyola vai argumentar que o MEC transformou um continente de possibilidades educacionais em um deserto uniforme, onde cada escola é forçada, literalmente, a seguir o mesmo roteiro, como se o espírito humano pudesse ser enquadrado por decreto. E ele vai trazer uma série de dados que mostram as consequências perniciosas desse estado de coisas, né? Primeiro, o dado triste para nós do Brasil, figurando entre os últimos colocados do PISA, o principal ranking internacional de educação, os nossos alunos chegando ao fim do ensino médio sem compreenderem textos simples e sem a capacidade de resolver operações matemáticas básicas. Coisas que se espera que qualquer um saia minimamente formado para executar, que são operações básicas de um adulto minimamente instruído. Ainda assim, o MEC continua a concentrar poder,
criar programas burocraticamente centralizados, produzir documentos, gastar bilhões. E aí a gente fica nesse discurso de que o problema é o dinheiro, é a verba que é destinada à educação. A gente não olha para a forma como ela está organizada, para a maneira como ela funciona, qual é a essência do sistema. Um equívoco fundamental na nossa reflexão sobre o assunto. E ele vai dizer também que há outros países no mundo com muito mais sucesso no campo educacional do que o Brasil, que não têm o Ministério da Educação da maneira como nós temos aqui, não tem essa padronização, não tem essa base curricular vasta, não tem essa rigidez impositiva e cerceia o desenvolvimento de ferramentas plurais, de metodologias plurais de ensino, adequadas às preferências locais, familiares e às realidades de cada estado, de cada região, de cada município. Ele vai citar, por exemplo, os Estados Unidos, onde nós temos uma educação descentralizada, plural, competitiva, com distritos escolares eleitos pela comunidade, definindo os currículos e as metas, ajustando esses currículos e metas exatamente à realidade local. As charter schools, que vem sendo feita a militância muito bem-vinda para que elas sejam trazidas ao Brasil, para que esse modelo seja implementado aqui, e são escolas estatais, mas com gestão privada, que recebem financiamento do Estado, mas gozam de liberdade total para escolher professores, metodologias e programas. E quando elas falham, elas são substituídas. Quando funcionam, elas crescem. Então, é um modelo que está no meio entre uma educação inteiramente estatal e a educação, por exemplo, do sistema de voucher, que os Estados Unidos adotam e vem dando excelentes resultados nos Estados Unidos esse modelo. Nós também temos os dados do Cradle Report 2023 dizendo que as charter schools superam o desempenho das escolas públicas tradicionais em 62% dos estados americanos. Também temos os dados da Suécia desde 1992 com a adoção do voucher, chamado lá de Skolpeng, que permite às famílias exatamente escolher entre as escolas públicas ou privadas, tendo o mesmo valor de financiamento. Desde então, o desempenho médio dos alunos suecos aumentou cerca de 15%, sem aumento do gasto público. Não é a obsessão pela verba, a verba do Estado que vai ser destinada ao setor. Você tem uma preocupação com a descentralização dele, consequentemente, a maior eficiência. Países como Finlândia, Chile, Estônia também seguiram o caminho oposto ao caminho da centralização educacional e colheram resultados excelentes, resultados notáveis em comparação. Ele também cita aqui os sucessos desses países, as suas posições no ranking do PISA. Por exemplo, um país como a Estônia, uma ex-república soviética, portanto, submetida aos efeitos miseráveis de um regime socialista. A Estônia provou que liberdade e tecnologia caminham juntas. Digitalizou a gestão escolar, permitiu autonomia curricular e se tornou uma liderança educacional da Europa. E está à frente de países mais ricos no ranking do PISA. Então, são países que demonstram ao Brasil que esse modelo centralizador do MEC não é a resposta para os dilemas, sobretudo de um país tão gigantesco, com tanta pluralidade, pluralidade econômica, pluralidade social, pluralidade de todos os sentidos, pluralidade demográfica, como é o Brasil, em que certamente a formação das crianças em todas as regiões, em todos os locais, não pode estar submetida precisamente, absolutamente, aos mesmos figurinos, Camila. Perfeito, Lucas. Lucas, eu também queria pedir uma licença para ti, para a gente fazer uma aspas a respeito do Enem, também um texto do gigante João Loyola, sensacional esse texto, que ele fala quando a educação se resume numa prova e o enquadrar as crianças, os adolescentes, naquela porçãozinha fixa de todos sempre, sem trabalhar de fato a criatividade, o empreendedorismo, sem o conhecimento real. Ainda coloco uma prova dessa e quero deixar claro que vazaram a prova e prejudicaram milhões de estudantes do INEP, uma prova que não é de graça, mas não querem refazer a prova, ou seja, algumas pessoas serão beneficiadas por terem comprado e não por terem estudado. E o João Loyola, ele critica o Exame Nacional de Ensino Médio,
que prometeu ali democratizar o acesso à liberdade, mas tornou-se um mecanismo de hegemonia ali cultural, deixa eu refazer a palavra. Homogeneização intelectual. Isso, intelectual, onde tem que ser aquela coisinha de esquerda, porque a redação que caiu, minha filha teve que esquerdar bastante para ir bem, tem que pensar como esquerda para fazer essa prova. Eu queria que tu também comentasse, depois desse vazamento, o INEP falou que o Enem vai voltar, não vai mais ser classificatório ou desclassificatório para uma universidade. Agora ele vai ser para avaliar o ensino médio. Bom, Camila, o Exame Nacional do Ensino Médio, que também é tema desse artigo, Enem, quando a educação se resume a uma prova, outro texto de autoria do João Loyola, é mais uma manifestação, a ideia de que uma única prova avalia as competências de todo mundo para as mais diversas áreas. A gente, às vezes, toma isso como um fato dado, é uma normalidade, é como se fosse o bom senso. Mas não é preciso parar muito para pensar, para perceber que a gente está entendendo que uma única prova avalia com justiça pessoas que querem seguir carreiras tão diversas quanto medicina, engenharia, direito, música, né? Achar que aquela prova ela avalia com justiça e com eficácia todo mundo, pessoas com competências as mais diversas, que estão vocacionadas para atividades as mais diversas, acreditar que aquilo ali funciona com esse propósito, não é difícil a gente pensar que tem alguma coisa de absurdo desse raciocínio, né? Para além do óbvio fato que você mencionou na sua provocação, de que esses currículos formados com uma imposição central, com uma burocracia central muito forte, impostos com o objetivo de padronização, acabam contaminados com a questão ideológica. Realmente, a gente vê as questões das provas, a gente vê que a gente tem que procurar a opção mais esquerdista. A gente está fazendo um exame, muitas vezes, em muitas das questões, a gente está fazendo um exame de submissão ideológica, e não um exame de competência, de conhecimentos gerais. É muito mais o quanto você aceita ser adestrado para pensar de uma determinada forma. Isso não apenas no Enem, mas em provas na faculdade mesmo, em avaliações de maneira geral no nosso sistema de ensino, a gente vê muito isso. Uma vez eu me lembro muito bem que eu tive um professor na faculdade aliás, esse professor recentemente se envolveu num escândalo público, né, que ele fez um comentário sobre a família do Roberto Justo, vocês devem se lembrar disso, dizendo que aquilo ali era uma família burguesa, coisa e tal, e enfim, ele fez um comentário bastante infeliz ali sobre a família do Roberto Justo. Esse mesmo professor foi meu professor na faculdade e na prova dele, na avaliação dele, eu tirava notas altíssimas, tá? Eu sempre gabaritava, na verdade. Mas eu não abria a boca na aula dele. E no final do curso, ele questionou por que não abria a boca. Eu não respondi, não, mas a verdade é que se a gente abre a boca, talvez aquela nota ela não fosse mais ser aquele 10, né? Porque você tem que baixar a cabeça, bater continência e fazer o que ele espera de você. É assim que é isso muito em função da rigidez do sistema educacional. Francisco Campos desenvolve essas bases, Capanema também, eles desenvolvem essas bases, Gustavo Capanema, também ministro de Getúlio Vargas, eles desenvolvem essas bases na educação que vão ser aproveitadas por correntes claramente à esquerda para imporem esta hegemonia de ideias no sistema de ensino, que é muito, muito marcante e muito sensível. Então, o Enem é apenas uma das manifestações dessa ódio ao poder central, esta ódio ao padrão imposto pelo centro, que os liberais, por coerência, deveriam combater. O Enem também cria, segundo o texto do Loyola, incentivos perversos, como escolas que buscam reputação por aprovação, não por formação. Alunos escolhem cursos pela nota de corte, não pela vocação, e o Estado desperdiça capital humano em áreas desconectadas das demandas reais do mercado. Ele cita Gary Becker, no seu Human Capital, que defende que a eficiência de um país depende da alocação correta das habilidades dos seus cidadãos. Cada um estar fazendo aquilo que realmente tem a vocação, a competência, a habilidade para desempenhar.
O Brasil, ao priorizar o acesso em vez da aptidão, gera diplomas sem competência e carreiras sem propósito. E, ao mesmo tempo, segundo a OCDE, também registra esse dado, apenas 18% dos jovens brasileiros alcançam o ensino superior e 67% dos egressos do ensino médio afirmam que não se sentem preparados para o mercado de trabalho. Isso demonstra que esse sistema também não é eficiente, ele não é produtivo, ele não produz cidadãos que se sintam capacitados e habilitados a exercer as suas vocações, os seus ofícios, a gerar resultado produtivo. A padronização gera uma exclusão cognitiva. Quem não se encaixa no molde do Enem é tratado como incapaz, mesmo que tenha outros talentos que poderiam ser valiosos para a sociedade de maneira geral, né? Então, a gente tem que procurar ou eliminar ou reduzir a importância do Enem, permitir outros critérios de acesso, outros critérios valorativos, as universidades adotando modelos de ingresso, como diz o Loyola, compatíveis com as suas áreas e com seus valores. O Estado deveria respeitar e reconhecer a diversidade, a pluralidade de inteligências e abrir espaço para métodos alternativos. Ele cita alguns aqui: portfólios, projetos, Olimpíadas científicas, experiências reais de aprendizado, e não a decoreba que muitas vezes se faz para poder obter a nota que se quer no Enem. Então, tudo isso, no fundo, eu volto ao nosso... Eu não gosto muito desta expressão, mas vou utilizar aqui um dos nossos pecados originais do Brasil, que é o varguismo, que é o autoritarismo ali da década de 30, 40, que não foi suficientemente e eficazmente desfeito na tentativa de transição democrática que nós tivemos dos anos 40 para os anos 50. Infelizmente, isso deixou um legado que nos afeta até hoje, do qual ainda não nos livramos, Camila. Excelente, Lucas. Mesmo porque esse método MEC e Enem de ensino é uma coisa tão burra, porque cada aluno ele aprende de um jeito, cada pessoa tem um tipo de uma inteligência, e querer e cada um vai prestar uma coisa diferente na faculdade, querer que eles pensem exatamente igual, padrãozinho, e sempre de esquerda, é uma coisa tão boa que faz até os adolescentes largarem a escola, né? Porque, cara, o ensino brasileiro, como muitas coisas no Brasil, é algo altamente atrasado, né? Por falar em atrasado, Lucas, a gente também tem que falar da bandidolatria que rege o país. A galera adora proteger um bandido, diz que o bandido não atinge as suas famílias, a sua vida ou o seu celular, porque aí deixa de ser a apropriação do seu produto de trabalho e passa a ser: fui roubado, fui furtado, socorro, polícia militar. Aí ninguém quer mais o fim da polícia militar. E o Isaías Fonseca, ele fala sobre o imposto do crime, reflexões liberais sobre a tributação paralela nas favelas brasileiras, que é o tipo de coisa, quando a esquerda se coloca contra combater isso, colocar as facções como grupos terroristas, elas apoiam esse imposto do crime, que é imposto em cima da luz, da água, da internet, do bujão de gás e tantas outras coisas, né, Lucas? Exato. Como nós dissemos aqui também, outras oportunidades em que nós comentamos, até eu mesmo escrevi recentemente para a Revista Oeste um artigo sobre a guerra que o Brasil não declarou, e também um artigo sobre a trajetória aí dos governos do Rio de Janeiro que permitiram a formação dessas áreas ocupadas por organizações criminosas, terroristas, apesar de as autoridades brasileiras não reconhecerem isso, que impõem efetivamente o seu domínio sobre territórios inteiros. A gente comentou sobre esse problema, sobre a dificuldade imensa que a nossa sociedade tem e continuará tendo por muito tempo ainda, provavelmente, para resolver esse problema. E o Isaías Fonseca, que é articulista oriundo ali do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, assim como o João Loyola. Então, nós temos aí 3 textos em sequência comentados aqui de autores do IFL-BH. O Isaías comenta exatamente isso no seu artigo O Imposto do Crime, reflexões liberais sobre a tributação paralela nas favelas brasileiras. Ele vai falar sobre essa lógica de essas organizações criminosas, sejam traficantes de drogas, sejam grupos de milicianos, que nós também temos aqui no Rio de Janeiro, em alguns territórios dominados pelas milícias,
eles impõem às pessoas o que eles chamam de impostos. Seriam cobranças ali sobre qualquer atividade econômica local, sobre moradores, até serviços públicos, como transporte, distribuição de gás. Eles cobram uma taxa que tem que ser paga para eles, para os bandidos, para os criminosos. Não é um imposto para alimentar o Estado brasileiro propriamente dito, ou o Estado fluminense, né, o Estado local, não. É pago para financiar essas organizações criminosas que se consideram ali as controladoras, aquelas que impõem a ordem naquele território. Elas fazem, às vezes, de um Estado e, portanto, cobram, na lógica degenerada delas, as pessoas os impostos condizentes com isso. Sob um ponto de vista liberal defendido pelo Isaías, essa realidade lamentável que nós temos em faixas territoriais inteiras, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas temos também problema similar em outros estados, áreas dominadas por facções. É um problema que está espalhado pelo Brasil. O Rio é um foco, o Rio é um QG de criminosos importantes, mas não é uma exclusividade absolutamente nossa. E se trata, como eu venho defendendo, de um problema federal, porque é um desafio de uma força que consegue atacar com drones a repressão policial, consegue provocar distúrbios que paralisam a atividade na cidade inteira, ou pelo menos em muitos bairros. A gente falou sobre isso também nos programas anteriores. Então, é um problema muito grande que deveria ser encarado pelo país inteiro. Todas as unidades federativas deveriam se concertar num esforço para combater essa tomada de territórios. E o Isaías vai defender que o Estado falha nessas regiões em proteger a lei, proteger o que nós chamamos de vigência do Estado de Direito. E como ele faz isso, os criminosos acabam ocupando o seu lugar. Cobram impostos como se fossem, são os termos usados pelo próprio Isaías, uma espécie de espelho distorcido da própria estrutura estatal, uma simulação de soberania estatal, mas sem nenhuma preocupação em estabelecer uma Constituição, por exemplo, sem nenhuma preocupação em estabelecer qualquer parâmetro de liberdade ou de justiça. O liberalismo clássico, ele não é anarquista, ele defende a existência de um Estado com funções limitadas. E a função essencial, por excelência, deste Estado seria uma função de proteção da propriedade privada, de proteção da segurança das pessoas contra a violência armada. Isso deveria ser feito mediante regras legitimamente geradas pela sociedade e que se aplicam sem privilégios impessoalmente a todo mundo. E é exatamente o que estas organizações criminosas não se preocupam em fazer, não se preocupam em organizar. Não tem sistema representativo no Comando Vermelho. Não existe um parlamento no Comando Vermelho. Ninguém foi eleito no Comando Vermelho. Eles mandam porque tem a força. E você paga o imposto porque sim. Esta é a lógica. Então, isto é o que Ludwig von Mises, como diz o Isaías, chamaria de perversão da ordem espontânea. Em vez de uma sociedade regida por contratos livres e respeito à propriedade, nós temos uma sociedade regida pela coerção e pelo medo. E o traficante ou miliciano como uma espécie de caricatura do Estado. Não que o Estado já não seja, de muitas maneiras, um portador de absurdos. Mas, mais uma vez, sem entrar nesta discussão, o liberalismo clássico não é anarquista. Ele admite a existência de um Estado. Só que ele defende um Estado pequeno e um Estado que tem que responder a um código legal, gerado pelos representantes eleitos pelos cidadãos. Organizações criminosas e terroristas como o Comando Vermelho, como o PCC, não estão nem aí para qualquer preocupação dessa natureza. Então, nós temos uma caricatura do Estado que cobra impostos, oferece proteção, entre aspas, e pune quem não obedece. O problema é que, enquanto o Estado de direito, defendido pelos liberais, deve agir sob a autoridade da lei, o Estado dos traficantes e dos milicianos, o Estado paralelo deles, age apenas, exclusivamente,
sob o condão, sob a preocupação de resguardar os privilégios da força bruta, Camila. Cássio, eu quero destacar uma frase aqui que ele colocou do Hayek, que eu achei maravilhosa, e diz muito sobre o governo Lula. A diferença entre o governo e gangue está na legitimidade do direito. Nós temos um governo onde o presidente usa o boné da CPX e Flávio Dino e outros ministros sobem o morro sem a ajuda da polícia. Em que outros locais você já viu isso, Lucas? Então, Camila, eu volto a dizer o que disse no último programa, creio eu, em que estive aqui. Aliás, aproveitar para cumprimentar o nosso querido amigo Leonardo Correia, né, presidente e fundador da Lexo, que faz parte do Conselho Consultivo do Instituto Liberal, que contribui com o Instituto Liberal com muitos artigos, pela participação no programa passado, agradecendo aí a presença dele. Bem, eu cheguei a dizer, acho que foi na minha última participação aqui, no nosso último encontro, eu cheguei a dizer que algumas coisas a gente evita falar de maneira muito objetiva para evitar a cadeia, né? É claro que outras a gente fala mesmo. A gente, no atual estado de coisas do Brasil, a gente não pode falar, a gente não pode muito falar em uma diferença clara entre o Estado soberano de direito e o Estado paralelo, criminoso, ilegal, baseado no terrorismo, etc. Porque, na verdade, aquele que deveria estar cumprindo o papel de Estado de direito também não o é há muito tempo. Né? Também não é há muito tempo e persegue quem discorda. Então, qualquer coisa que a gente fala aqui, tudo que a gente fala aqui, se houver vontade de um togado de ocasião, pode ser uma justificativa para nos colocar na cadeia. Não tem garantia, porque a gente não consegue confiar na nossa lei e nas nossas instituições. Essa é a triste realidade. Né? Mas há coisas que a gente diz, há coisas que a gente não diz, pelo menos não com todas as letras. Mas eu repito o que disse naquela ocasião. É muito difícil a gente enxergar as relações, as posturas que a gente vê de algumas das nossas autoridades, como você mencionou, autoridades subindo o morro sem grandes preocupações, autoridades que defendem que o crime seja mantido como, não seja reconhecido como terrorismo, que defendem que isso seria um absurdo, que querem uma postura mais leniente em relação ao crime organizado, menos dura. É difícil imaginar que, no mínimo, não haja algum tipo de conjugação de interesses entre estas pessoas e os criminosos. Que, no mínimo, as suas vontades parecem caminhar numa mesma direção. Mais do que isto, não direi, Camila. Vamos evitar a prisão, né? É interessante a gente ficar fora da cadeia. Se for possível, seria muito bom, né? Não garanto nada, mas se for possível, seria muito bom. Do jeito que as coisas estão indo com BCs no Supremo, vai ser cada vez mais difícil se manter fora da prisão. O Messias no Supremo, o Messias tem alta qualidade técnica. O nosso ministro terrivelmente evangélico já falou, então por que se preocupar? Né? Vai que ele está montando uma prisão piteste a grandes níveis aí, para caber um monte de gente, e o Mendonça está achando isso maravilhoso. Vai saber que qualidade técnica que nós estamos falando, né, Lucas? Vai saber. Cara, é completamente inacreditável esse país. Mas não é só esse país, não, que faz bobagem, nem a grande mídia. A gente tem que falar da BBC. Escândalo da BBC demonstra porque a imprensa é incapaz de arbitrar a verdade. Esse é um artigo do Gabriel Wilhelms. Falei certo de novo? Falou certo de novo, Gabriel Wilhelms. Aí, tá aprendendo, viu, Gabriel? Tá aprendendo. E ele fala daquele escândalo do diretor-geral da BBC e do chefe de jornalismo que editaram falas do Donald Trump para colocar o Donald Trump em situação constrangedora. E nós também temos o caso, dentre muitos, mas o mais proeminente no Brasil é o da escola base.
Tem uma frase, se não me engano, é do Juca Chaves, que diz: a imprensa no Brasil é tão séria que se você pagar, ela fala até a verdade. E parece que a dos Estados Unidos está seguindo a mesma linha, né, Lucas? Pois é, Camila. Esse artigo do Gabriel Wilhans, intitulado O Escândalo da BBC demonstra por que a imprensa é incapaz de arbitrar a verdade, é uma reflexão que ele faz sobre o lugar de autoridade em que os veículos da grande imprensa costumam se colocar, como guardiões aí da verdade, da exposição transparente dos fatos. Ele coloca isso em xeque, mencionando esse escândalo recente que ele descreve no texto, levou à renúncia do então diretor-geral e da chefe de jornalismo da BBC, que é um tema que, segundo ele, eu concordo plenamente, não poderia passar batido, né? Porque é um padrão de parcialidade, diz o Gabriel Wilhans, que deve nos fazer questionar não apenas a ética, nesse caso a falta da ética, né, editorial da emissora britânica, da BBC, mas certos setores da imprensa como um todo. O que aconteceu? Um memorando interno da BBC, elaborado por Michael Prescott para o Conselho de Diretrizes e Padrões Editoriais da emissora, teve o seu conteúdo divulgado também por um jornal britânico, Daily Telegraph. O documento mostra algumas coisas bastante inquietantes e bastante graves na conduta jornalística da BBC. O caso mais grave que eles relatam ali é o caso de um programa que foi exibido uma semana antes das eleições nos Estados Unidos, mostrando duas falas do agora presidente Donald Trump. As duas falas foram ditas em momentos distintos, mas foram editadas para parecerem uma fala só, dando a entender que o Donald Trump incitou a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021, quando, na verdade, o que ele disse originalmente foi: vamos caminhar até o Capitólio e vamos aplaudir nossos bravos senadores e congressistas. Ou seja, é exatamente o contrário de você invadir, tumultuar, criar confusão. No entanto, editou-se o discurso de Trump de modo a sugerir que ele teria incitado aquela invasão, aquela baderna que foi feita no Capitólio, assim como nós tivemos aqui no Brasil os atos de vandalismo cometidos no 8 de janeiro, que jamais seriam, com justiça, tratados como uma tentativa de golpe de Estado, mas que houve atos de vandalismo, como houve no Capitólio americano. Mas Trump não incitou esta invasão com aquela frase: vamos caminhar até o Capitólio. Ponto. Não tem ponto aí. Tem que continuar a frase. E vamos aplaudir os nossos bravos senadores e congressistas. Não há incitação nenhuma à baderna. O memorando do Prescott, é o nome dele, também traz acusações. Ele traz a informação, não é que ele traga acusações. Nós estamos acusando, a mídia, o Daily Telegraph está acusando com base no conteúdo deste memorando. O memorando expõe como era feita a discussão ali, quais eram os critérios seguidos ali internamente pela BBC para a produção do seu conteúdo jornalístico. E o memorando diz que há um claro viés, uma clara preocupação em defender o Hamas, em criticar Israel na cobertura da guerra, por exemplo. O Prescott também diz que a BBC divulga informações falsas no que tange à proporção de crianças e mulheres palestinas mortas durante conflitos com militares israelenses. Também chega-se ao cúmulo, por exemplo, chamando o filho de um ministro do Hamas, uma organização claramente, flagrantemente terrorista, para narrar um programa sobre a guerra em Gaza, sem informar as pessoas esse detalhe de que aquele que estava narrando era o filho de um ministro do Hamas. Quer dizer, uma coisa velada, uma coisa subreptícia. Você coloca o filho de um terrorista, que é isto que é um ministro do Hamas, para narrar, fazer um comentário da guerra e dar lá a sua opinião completamente desinteressada, né, imparcial, uma coisa realmente admirável do ponto de vista da ética jornalística. Também temos o viés identitário na denúncia. Questões tidas como difíceis, potencialmente ofensivas às pessoas transgênero, não se poderia abordar. Agora, matérias sobre questões de gênero tinham que ter apenas especialistas ou pretensos especialistas que defendessem a pauta queer, a pauta transgênero.
E aí o Gabriel comenta no artigo que, embora ele reconheça que ele é um defensor da liberdade de imprensa, um defensor da liberdade dos veículos jornalísticos, embora ele reconheça também que o jornalismo profissional ele tem uma estrutura de cobertura das notícias, dos acontecimentos, que a mídia independente não tem. Então, não há como a gente simplesmente jogar no lixo o jornalismo tradicional, os grandes veículos de imprensa. Bem ou mal, Camila, a gente sabe muito bem que a gente comenta o que eles publicam, né? E de maneira que a gente usa o trabalho deles também. Então, e a gente não tem a mesma facilidade de estar lá para cobrir algum evento, para cobrir alguma coisa. A mídia independente não tem essa mesma facilidade. Vem ocupando espaços maiores hoje, mas ainda não é a mesma coisa e não há recursos econômicos para ser a mesma coisa, né, do que uma grande empresa de comunicação. Então, é evidente que não dá para jogar no lixo os grandes veículos de comunicação completamente, desconhecer as diferenças que existem. Mas, é o que o Gabriel argumenta, eles estão muito longe de merecer a nossa confiança, a nossa credulidade refletida, estão muito longe de serem os guardiões e paladinos da verdade que eles se apresentam como sendo. E como é que você corrige esta pretensão arrogante? Defendendo a liberdade dos outros, da imprensa independente, de portais, canais como Diálogos de Poder, o nosso jornalista Silvio Navarro, o Instituto Liberal, de mostrar as questões sob outros prismas. Tentar mostrar aquilo que talvez as más intenções de manipuladores, como esses documentos mostram, que são os editores do jornalismo da BBC, pelo menos na sua maioria, mostrar o que eles não querem mostrar os ângulos aos quais eles não dão voz, mostrar as verdades que eles não querem, que a eles não convém alardear, Camila. Luquinhas, eu quero destacar aqui uma frase que eu achei ótima. O cenário caótico em que vivemos, com a censura comendo solta, com o ativismo judicial, com a disseminação em caráter oficial de fake news identitárias por aqueles que dizem combater as fake news, com toda a cobertura midiática tratando a mais singela e comedida manifestação de direitismo como a própria da extrema-direita ou ultradireita, ele coloca entre aspas, ou ainda ultraconservadorismo, equejando os que honram a criatividade de jornalistas que chegam a afirmar que o centrão é de direita, sem nunca ou quase nunca recordar a existência da extrema esquerda, autoriza-me a pensar que o caso da BBC passa longe de ser uma exceção. Se eu não tivesse falado, autorizo-me a pensar que o caso da BBC parasse na parte de extrema esquerda, a gente já concluiria aqui que ele está falando da Rede Globo. Como é que tu vê essa semelhança gritante entre, por exemplo, a grande mídia brasileira e essa reflexão a respeito da BBC, num cenário onde todos os países, a grande maioria do Ocidente, está totalmente polarizado e há uma força-tarefa para calar quem pensa diferente da esquerda? Camila, primeiro que esses grandes veículos de comunicação costumam se alimentar uns dos outros, né? Então, qual é a versão que os grandes comentaristas internacionais de emissoras, CNN, companhia, BBC, qual é a versão que eles terão da realidade brasileira? É a versão dos nossos grandes jornais, dos nossos grandes veículos de comunicação. E vice-versa. Você acha que a Rede Globo vai ler um portal conservador? Não. Ela vai tomar das grandes agências internacionais de notícia que estão ligadas a esses grandes veículos que têm, muitos deles, uma agenda progressista, uma agenda de esquerda. Assim como no campo intelectual também, a nossa academia esquerdista bebe muito da esquerda norte-americana. Existe aí uma contaminação, uma influência que, se é positiva ou pelo menos neutra em outras áreas, né, mediante a globalização, é óbvio que o mercado americano é muito poderoso e isso acaba tendo um impacto cultural, a gente consome os filmes, consome as produções deles, e não tem nada de errado nisso, nenhuma abominação nisso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma influência ideológica que se manifesta também no campo universitário, no campo jornalístico,
né, e que tem esses efeitos. A gente acaba uma mesma narrativa enviesada, ela acaba sendo reciclada em vários jornais, em vários telejornais, principalmente. Mas essa história de ultraconservadorismo, ultradireitismo, me lembrou um exemplo claro disso, também nos últimos dias, na cobertura jornalística das eleições chilenas, em que nós temos aí, no segundo turno do Chile, o José Antônio Kast, representando as forças à direita no Chile, e a comunista do Partido Comunista Chileno, Janete Jara. E como é que a imprensa brasileira, a imprensa internacional também, a própria BBC, como é que trataram esses dois candidatos? Para se ver que a coisa continua dessa forma que o memorando atesta, que o memorando descreve, denuncia. José Antônio Kast, para o jornal O Globo, era um ultraconservador. Para a CNN, ele é um ultradireitista. Agora, para o mesmo jornal O Globo, na matéria publicada sob o título Jara e Kast se enfrentarão no segundo turno das eleições presidenciais do Chile, a Janete Jara é uma comunista moderada. Prestem atenção na expressão. Ela é uma comunista moderada, que representa uma coligação de centro-esquerda. Isto é o que diz o jornal Globo. A BBC diz que a ex-ministra do governo de Gabriel Boric, no Chile, é uma comunista pragmática. É moderada, ela é pragmática, mas é comunista. O pragmatismo e a moderação de Janete Jara vão até o ponto de ela dizer que Cuba é um sistema democrático. Só que é um sistema democrático diferente do nosso, porque tem partido único. E daí? Daí que tem um partido único. Você não pode votar em outro partido, você tem que obedecer ao ditador, mas é democrático, porque assim se apresenta, assim se outro. Nós temos que respeitar a diversidade das democracias. Uma ditadura pode ser uma democracia também, se ela quiser, assim como um homem pode ser uma mulher, se quiser. Né? Nós estamos numa tirania absoluta do subjetivo, como nós nos identificamos, é o que nós seremos. Então, beleza. Né? É como Lula também dizendo que a Venezuela tem uma democracia relativa. Agora, nós, no Brasil, inventamos, com relação a um comentário parecido da Janete Jara, com relação a esta pessoa que fez esse comentário, que disse que Cuba é uma democracia, nós inventamos a figura do comunista moderado. Agora, o professor Denis Xavier até fez uma brincadeira na área de comentários, quando eu postei sobre isso nas minhas redes sociais. Ele veio dizer, não, é um comunismo que não mata de fome, ele só emagrece. Né? Por isso que é um comunismo moderado. Um outro amigo nosso, seguidor nas redes sociais, fez um comentário dizendo assim, não, é um comunismo que não mata, ele só te convida a deixar de viver. Por isso que é um comunismo moderado. É inacreditável, né, Camila? É o tipo o comunismo do Lula, ele é moderado, ele não está matando ainda. Talvez a partir de 2026 ele mate de fome. Por enquanto a galera só está emagrecendo, insegurança alimentar aumentando, principalmente para crianças e adolescentes, já passa de 50%, população de rua aumentando, mas tá tudo bem, tá todo mundo bem. Lucas, agora eu queria falar um pouquinho de cultura, queria falar sobre a Black Friday, da livraria do Instituto Liberal, está com grandes descontos, bem maiores do que da semana retrasada e passada, por conta também da Black Friday, só que dura pouco, pessoal, aquele negócio, os descontos maiores a gente coloca para o fim de semana, para quem está assistindo sexta, sábado e domingo, poder comprar com desconto maior. Depois ele volta ao que era. E já aproveito, Lucas, para indicar, já que estamos falando tanto de educação, a psicologia do subdesenvolvimento, onde fala essa atração que alguns países, como o Brasil, o brasileiro tem pelo subdesenvolvimento, não quer crescer, o que acontece, como que as pessoas foram doutrinadas
para acharem que crescer na vida, ter dinheiro, se aculturar, buscar mais conhecimentos é ruim. E eu acho esse livro sensacional e super indico, e o Lucas separou 2 livros para vocês. Exatamente. Como a gente está falando de educação, eu queria indicar Educação Livre e Obrigatória, de autoria de Murray Rothbard, grande economista da escola austríaca, fundador aí do anarcocapitalismo. É um livro que discute exatamente a centralização estatal da educação, o seu financiamento, a sua estrutura de organização e apresenta críticas e denuncia as consequências forçosas desta estrutura para a eficiência do sistema. E também o livro Liberdade Acadêmica e Opção Totalitária, um debate memorável, de autoria do professor Antônio Paim, em que ele analisa a concepção de vários autores sobre a educação, sobre a liberdade acadêmica, discute a importância da liberdade de cátedra, discute também a importância da diversidade dentro do sistema de ensino. Então, são obras que estão perfeitamente alinhadas aos temas que nós abordamos hoje aqui, principalmente nos artigos do João Loyola que nós comentamos. Lucas, então, só para lembrar o pessoal, o desconto, ele é para o sexta, sábado e domingo, hoje, amanhã e depois de amanhã. Depois, ele vai continuar com desconto pela Black Friday, só que um pouquinho menores esses descontos, e falar para vocês não esquecerem de se inscrever na newsletters do Instituto Liberal, para que vocês recebam também em primeira mão, de forma rápida, esses artigos que eu e o Lucas sempre trazemos aqui para discutir com vocês, né, Lucas? É isso aí, Camila. Eu só queria indicar também para o nosso público que nos acompanha um artigo que foi publicado no site do Instituto, do Adriano Dorta, sobre a Escola de Virgínia, que é uma introdução à teoria da escolha pública. Inclusive, o Instituto Liberal recentemente lançou, recentemente não, já faz algum tempo, tá? Mas dentro ainda da minha presidência no Instituto Liberal, nós lançamos modestamente, dentro do Clube dos Autores, nós lançamos algumas obras da teoria da escolha pública. Nós temos aqui a obra fundamental da teoria da escolha pública, que é o Cálculo do Consenso, de James Buchanan e Gordon Tullock, que não tinha tradução em português para o Brasil até hoje, lançado nos anos 60, e nós fizemos questão de disponibilizar uma edição em português. Você consegue no Clube dos Autores, né, uma impressão independente, e também o Custo-Escolha, do James Buchanan, que o Instituto Liberal já havia lançado nos anos 90, e nós aqui relançamos essa tradução de Luiz Antônio Pedroso Rafael, com revisão de Jorge Viana, Carlos Roberto Faquina, que hoje integra o Conselho do Instituto Liberal, Paulo Sérgio Fenani e Pedro Adão Ruiz, e uma revisão adicional minha. E o Cálculo do Consenso é uma tradução de Patrícia Correia, revisão técnica de Pedro Batista, eu também fiz uma revisão. Então, nós também nos preocupamos em trazer à tona esta literatura da teoria da escolha pública, que era uma vertente do pensamento liberal, diferente aí da escola austríaca, da escola de Chicago, é uma vertente diferente, tem um foco diferente, e ela pode ser definida, a public choice, como a aplicação das ferramentas da ciência econômica à análise da tomada de decisão política. Qual é o grande ponto de virada que a teoria da escolha pública representou? Foi contestar a ideia de que na política as pessoas viram santos. Na política, o cidadão, o próprio político, quando se trata de questões políticas, vira um altruísta inveterado, que só pensa no bem comum. A teoria da escolha pública tenta aplicar a mesma lógica que rege as escolhas individuais no mercado às escolhas individuais no sistema estatal, na política. Inclusive na definição das leis, na definição das constituições. Então, James Buchanan e Gordon Tullock, na sua obra O Cálculo do Consenso, desafiaram a ideia de que o Estado seria uma entidade altruísta e que ele funcionaria sempre pensando no bem de todo mundo. E vão demonstrar que existem sempre cálculos individuais do quanto vale o meu esforço, do quanto vale o meu dispêndio, qual será o meu benefício, como existe também um poder muito grande de minorias organizadas para fazerem barulho dentro da
estrutura estatal. Eles defendem, consequentemente, o que chamam de política sem romance. Esta é a ideia da teoria da escolha pública, e nós temos uma visão mais realista do móvel das ações humanas, inclusive dentro do Estado. E aí o artigo do Adriano Dorta, que é uma pessoa que a gente vem trocando bastante, um diálogo bastante produtivo, uma pessoa muito interessada, ele estuda economia, era uma figura muito interessada nas questões conceituais do liberalismo, e ele se aprofunda hoje na teoria da escolha pública, é a grande vertente que ele está focando, e ele nos fornece nesse artigo uma série de conceitos, define uma série de conceitos relativos à teoria da escolha pública e também uma série de indicações de leitura para quem tiver interesse em se aprofundar no tema, que vale a pena. Não, tudo que tem no Instituto Liberal vale a pena. Tem um lado, porque eu gosto muito do pessoal de lá, principalmente da Lexon e do Judiciário em Foco. Fã número 1. Lucas, meu amigo, eu quero agradecer a sua participação em mais uma sexta-feira. Obrigado, Camila. Obrigado a todos que nos acompanharam. Espero que tenha sido proveitoso e nos encontramos numa próxima. Pessoal, curte, comenta, compartilha, pode baixar, repostar, cortar, usar, não tem problema. Você não pode tirar do contexto. A gente se vê amanhã, sábado 22, com o Silvio Navarro, lá no Fato Sem Narrativa, e dessa vez o convidado é o Coronel Fernando Montenegro, e eles vão falar a respeito da segurança pública e da PL antifacção, que está aí promovendo grandes debates. Então, a gente se vê amanhã, pessoal. Fiquem todos com Deus.